E a colheita da soja segue em ritmo atrasado no Brasil, com isso os embarques seguem em ritmo lento também. Vamos agora ao vivo então falar com o sócio da MD Commodities, o Ismael Menezes, para trazer esse panorama dos grãos aqui, como a gente faz todas as segundas-feiras. Ismael, bom dia para você, seja bem-vindo. A minha primeira questão justamente é do relatório de vocês, mais atualizado, nesse ritmo, né, de 15,8% de colheita, frente a mais de 30% em relação à safra anterior. Ou seja, ritmo que segue bastante atrasado, a gente vê metade aí, pelo menos, de atraso. E, claro, a gente tem algumas condições que acontecem em regiões onde está mais acelerado, mas, no geral, já está causando vários transtornos, né? Explica para nós esse panorama. Bom dia, Renata. Bom dia aos amigos do Bem da Terra. Pois é, Renata, a gente vem aí tendo bastante dificuldade, principalmente em virtude aí das questões climáticas, que não permitem um avanço mais acelerado da colheita da soja. Nosso último número atualizado, como você bem colocou, é 15,8%. A depender da metodologia, às vezes, algumas empresas apresentam um número um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas, em linhas gerais, sinaliza que está bem atrasado, né, frente ao que nós tivemos no ano passado. Isso, o atraso vem acontecendo também na colheita do milho safra de verão, enfim, isso vai atrasando toda a logística, né, com relação ao escoamento da soja. A gente vê, por exemplo, durante esse período no mês de fevereiro, nós tivemos até sexta-feira embarques de soja na casa aí de 2,1 milhões de toneladas, com os números de sábado e domingo devemos chegar agora a 2,5, e a projeção é fechar o mês de fevereiro na casa de 4 milhões de toneladas, bem abaixo do que nós tivemos no ano passado, que foi 6,6. Isso tem acarretado vários problemas logísticos, já influencia nos preços de frete, já influencia também na questão relacionada ao atraso das exportações, o congestionamento nos portos de navios. Nós atingimos aí 16 milhões de toneladas de line-up, né, navios que estão aguardando para embarcar soja nos portos. Então, a gente vem acompanhando esse desenrolar aí com bastante tensão por parte dos produtores, por parte também das empresas que precisam exportar a soja, e então a gente está aí nessa expectativa de melhora nas condições, né? Pois é, né? Com esses 16 milhões de line-up e, claro, com esse ritmo bastante atrasado, a gente acabou de falar no início dessa edição com a Karine Gama, da Somar Meteorologia, que trouxe também uma projeção que acaba não sendo tão animadora assim. Ela trouxe, por exemplo, condições de chuva para hoje, por exemplo, que deve afetar muito ali o porto de Belém, no Pará, ou seja, outros portos também, que já é, às vezes, muito difícil a logística, né, de escoamento. E, claro, com a intensidade da chuva, piora ainda mais essa situação. Portanto, a gente, com esse ritmo mais intenso aí das chuvas, também previsão para os próximos ciclos, a gente não pode ficar nessa expectativa muito animadora de que esses 4 milhões podem, enfim, ser revisados de alguma maneira, né, Ismael? Pois é, o que a gente percebeu, principalmente nesses últimos 4, 5 dias, o ritmo de embarque nos portos ele aumentou de forma bastante considerável. Isso fez com que nós revisássemos nossa projeção de 3 milhões e meio para 4, entendendo que nós tivemos uma certa melhora, principalmente nos estados, na última semana, nos estados do Mato Grosso do Sul, no Paraná, algumas regiões do estado de São Paulo, enfim. Então, a gente vem acompanhando isso, logicamente que com bastante apreensão, principalmente no estado do Mato Grosso. Segundo os mapas climáticos, nós observamos que nós vamos ter uma janela de colheita, principalmente nessa semana agora, em alguns pontos do Cerrado, no Mato Grosso, Goiás, Mapito, enfim, isso pode acelerar um pouco essa questão da colheita, mas ainda vai ser difícil da gente recuperar em um curto espaço de tempo a questão da colheita agora nas próximas semanas. Logicamente, a gente vai precisar de mais algum tempo para que isso possa ocorrer. Então, isso tem acarretado problemas, e a gente tem aí uma expectativa que essa janela, principalmente nos próximos dias, possa fazer com que a gente acelere um pouco essa questão da colheita, né? Ismael, agora também em relação aos prêmios pagos aí por exportação, diminuíram, né? No próximo mês, já a previsão aí para março, traga um pouco desses fundamentos para nós aqui. Pois é, Renata, isso vem reduzindo de forma considerável, assim, de forma bastante drástica. O que acontece, né, em linhas gerais?
avaliarmos o que aconteceu com prêmios, prêmios que estavam sendo negociados para embarque no mês de março. Lá em outubro, nós tínhamos os prêmios avaliados na casa de 90 cents de dólar por bushel, né? Esse prêmio pago na exportação. Com todo esse problema de embarques, de line-up, esse prêmio vem caindo de forma bastante acentuada, sendo negociado até na casa negativa, né? Ou seja, nós tivemos aí negociação na semana passada -2, ou seja, prêmio negativo para o embarque de março. O que acontece? Com as novas compras estão tendo um pouquinho não estão sendo incentivadas, principalmente pelos compradores, porque o risco de comprar um produto para embarque em março, e se você não estiver com o navio já posicionado em line-up, o risco de você cair numa demurrage, que é uma multa que é cobrada por atraso no embarque, ela é muito grande. Hoje ela é avaliada na casa de 17 a 22 mil dólares por dia, né, que os embarcadores cobram das trades. Então, o risco é muito grande. Então, com isso, fez com que o atrativo de comprar soja para março reduziu bastante, de uma forma bastante forte agora, e a gente tem visto o reflexo disso nos prêmios, né? Então, isso vem acontecendo de forma acentuada, e se nós tivermos uma regularização disso, principalmente no mês de março, pode aí haver, talvez, uma leve recuperação, mas isso é o que tem impactado demais as cotações nos prêmios de exportação. A gente tem também a questão da condição aí do plantio, segundo a safra, ou seja, seguindo também nesse ritmo mais atrasado, mesmo assim, Mato Grosso liderando aí esse plantio, ou seja, ritmo também que na sequência aí da soja vem desacelerado, né, Ismael? Exato, vem impactando não só a colheita, né, no caso da soja, mas impacta também a questão do plantio, né, em grande parte das regiões que plantam milho safrinha fazem o seu plantio de soja, então tem que colher a soja para plantar o milho safrinha, né, o milho de segunda safra. A nossa projeção é que atualmente nós estejamos na casa entre 20,7% e 21% de plantio realizado, atrasado também frente ao ano passado, então isso também tem causado problemas, esse atraso da colheita da soja. A chuva é muito benéfica para quem já plantou o milho safrinha, né, porque você vê aí a sua cultura emergindo, enfim, mas grande parte dos produtores que fazem o plantio do milho safrinha precisam ainda colher a soja para posteriormente plantar o milho safrinha. Então, impacto também do milho safrinha. Com certeza. Falando agora das projeções do USDA, Outlook, Fórum, já havia aquela questão de intenção, né? Muitos analistas do mercado internacional, inclusive, desse aumento devido a essa demanda muito crescente do mercado, aumento a intenção de aumentar a área de grãos, né? Então, essa já era uma sinalização também da MD Commodities? Sim, sim, é uma sinalização bastante forte. Nós tivemos, Renata, esses preços que vêm sendo praticados na Bolsa de Chicago, vem incentivando o produtor americano a aumentar o seu plantio, a sua área de soja, a sua área de milho. Nós tivemos o Outlook na semana passada, né, que é um fórum realizado pelo USDA, e já sinaliza uma intenção de plantio nos Estados Unidos na casa de 90 milhões de acres. Se nós fôssemos traduzir isso em hectares, são 36,4. Nós tivemos um aumento aí de 2,8 milhões de hectares na intenção de plantio de soja. Na intenção de plantio de milho, um aumento de 500 mil hectares, levando aí para 37,2 milhões de hectares. Então, nós tivemos esse aumento considerável. O que é importante desse fórum foi o seguinte: mesmo com esse aumento de área nos Estados Unidos, principalmente no caso de soja, o estoque projetado para o final da safra, considerando as produtividades, ela é muito apertado ainda, ou seja, os preços tendem a ficar sustentados na cotação de soja, ou seja, não tem muita margem de erro para ter problemas climáticos nos Estados Unidos. Então, o mercado de clima nos Estados Unidos vai ser um mercado bastante volátil em virtude de tudo isso. Reflexo também a gente vê na questão do milho. O milho tem uma situação um pouquinho mais folgada, Renato, onde nós temos uma intenção, a área de plantio lá pode fazer com que a produção chegue no final da safra na casa entre 360 até mesmo 400 milhões de toneladas, o que poderia corrigir em parte essa queda que nós tivemos nos estoques dos Estados Unidos. Então, muita atenção lá. No final de março, nós teremos os números oficiais do USDA e poderemos ter até um aumento um pouco maior na área de milho, onde a gente vê com bastante cautela essa situação e também a questão relacionada à sustentação de preços no mercado. Pois é, e falando em milho, também tem essa intenção de aumento de área, já previamente já divulgado também pela Conab aqui no nosso país, né? Devido a essa animação e empolgação dos produtores, né?
Exato, exato. A gente vê que os preços têm dado uma condição bastante interessante para esse aumento. Agora, a preocupação dos produtores e toda a cadeia do milho é: nós vamos plantar o milho numa janela ideal, né? Então, essa é a grande preocupação. Precisamos aí que São Pedro nos ajude aí com relação a essa possibilidade, colher a soja e poder fazer o plantio do milho no tempo ideal. Exato. Obrigada, Ismael. Até uma próxima oportunidade. Uma boa semana aí para vocês. Grande abraço, até a próxima. Grande abraço.